Mateus capítulo 5, do verso 43 ao 48, diz assim: Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Vamos orar. Santo Deus, Pai de amor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Que ela, ó Deus, pela ação do Teu Espírito, penetre os nossos corações, as nossas mentes, e possa, ó Deus, transformar as nossas vidas. Age poderosamente em nós, ó Deus, e através de nós. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quando nós lemos anteriormente, no versículo 20, aqui do capítulo 5, Jesus dizendo: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quando nós lemos isso, certamente nós não imaginávamos que a justiça do reino era tão elevada. A lei dos homens pode regulamentar, no máximo, o nosso comportamento externo. A lei de Deus, porém, tem competência para regulamentar também o nosso comportamento interno. A justiça do reino de Deus incide sobre o nosso coração, incide sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas motivações e até a nossa imaginação. Ao dizer aos homens que se arrependam dos seus pecados, porque está próximo o reino dos céus, Jesus estava convocando-os para se tornarem cidadãos do seu reino, para se submeterem às suas leis e adotarem uma cultura ou uma contracultura cristã. Isso implicaria em abrir mão do modo de vida comum do mundo e da religião corrompida pelo pecado, abrir mão de tudo isso para uma vida condizente com essa cidadania celestial. No Sermão do Monte, Jesus tem nos ensinado que a justiça do seu reino não só ultrapassa a justiça deste mundo, como a confronta radicalmente. O que é certo ou tolerável no mundo, ou de acordo com a justiça deste mundo, não está nem aos pés do padrão de santidade e de pureza do reino de Deus. Jesus, após nos chocar com o modelo de como lidar com as injúrias, aqui no do verso 38 ao 42, como vimos na semana passada, que nós devemos voltar a outra face a quem nos insulta, dar a túnica e a capa a quem nos exige o que é nosso, andar uma milha a mais além do que nós gostaríamos para quem se impõe sobre nós, prestarmos auxílio aos necessitados. Depois de nos chocar com esse modelo de como lidar com as injúrias, ele agora, do verso 43 ao 48, ele aumenta ainda mais a voltagem e descarrega sobre nós o mais pesado encargo que pode existir, que é amar os nossos inimigos. Eu poderia tentar dizer isso de outra forma. Eu poderia dizer: irmãos, aqui Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, porque esse é o mais belo e extraordinário princípio do seu reino.
que quando colocado em prática pode fazer reluzir a luz de Cristo, a ponto de amolecer o coração dos nossos inimigos, dissolver as trevas que neles há e torná-los favoráveis a nós e ao Senhor. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O amor aqui não é romantizado. O amor aqui é descrito como algo que somos incapazes de praticar facilmente. Jesus claramente nos mostra que não temos absolutamente nenhuma predisposição para amar os nossos inimigos e que ao tentarmos fazê-lo, teremos de abrir mão de muito mais do que pequenos maus hábitos, muito mais do que atos falhos, do que equívocos cotidianos. Nós teremos que abrir mão de muito mais do que isso. Teremos que abrir mão de nós mesmos, da nossa honra, do nosso orgulho, dos nossos direitos e até talvez da nossa vida física. E observe que não há nesse texto nenhuma promessa de que depois de termos amado os nossos inimigos, eles se tornarão favoráveis a nós ou ao nosso Senhor. Nessa reflexão, nós somos confrontados com o altíssimo padrão do amor que é exigido dos discípulos de Cristo, dos cidadãos do reino de Deus. Que amor é esse? Como praticá-lo? Quem é que vai conseguir manifestar esse amor? Nós vamos ver esse texto, a explicação, a exposição desse texto em 2 pontos. Inicialmente, vamos refletir sobre a base do amor na lei de Deus. O amor na lei. Nós já temos visto que Jesus não se opõe ao que foi escrito na lei de Moisés, mas sim ao que foi dito pela tradição dos mestres da lei. O ensino dos escribas e fariseus é resumido nesta frase que Jesus diz no versículo 43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse não é o resumo da lei de Deus. Esse é o resumo da lei dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei do tempo de Jesus. Alguém com um olhar ingênuo, com um olhar desatento, vai dizer que é exatamente isso que está lá na lei de Moisés. Está lá no Antigo Testamento. Foi isso que Deus nos ensinou na sua lei. E provavelmente quem achar dessa forma, quem pensar dessa forma, vai basear o seu pensamento, por exemplo, na guerra que Israel foi levado a impetrar contra o povo cananeu para a ocupação da terra. Falar, olha só, como o povo de Deus é ensinado a odiar os seus inimigos. Talvez alguém também vai basear essa concepção nos salmos imprecatórios, aqueles salmos em que o salmista fala que odeia os seus inimigos, que expõe o seu ódio no coração pelos inimigos. Mas será que realmente Deus ensinou o seu povo a amar somente aqueles que fazem parte da própria família, do próprio povo, da própria religião? Será que realmente Deus ensinou o seu povo a odiar o seu inimigo? Eu gostaria de ler alguns textos do Antigo Testamento que são fundamentais nesse assunto. Então, se você puder, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 19. Primeiramente, nós vamos ler os versos 17 e 18. Levítico 19, versículos 17 e 18. O texto diz assim: Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, olhando para este texto, onde aparece literalmente aquela frase tão conhecida, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ao olhar para esse texto, a impressão que dá é que o Senhor Deus está dizendo ao seu povo
que eles devem amar o seu próximo, e o seu próximo se estende ao seu irmão, se estende à sua família, às pessoas do seu povo. Olha só, não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo. Não te vingarás, olha só, nem guardarás ira contra quem? Os filhos do teu povo. Então, a impressão que dá é que Deus está falando, olha, você deve amar as pessoas que estão próximas a você, as pessoas que fazem parte do teu círculo de relacionamento, das pessoas da tua família, do teu povo. Mas será que é isso mesmo? Observe no mesmo capítulo, capítulo 19 de Levítico, agora o versículo 33 e o 34. Diz assim: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha só, no mesmo capítulo de Levítico 19, está aqui uma orientação muito clara de que o amor não pode ser restringido ao círculo mais próximo de relacionamento, à própria família, às pessoas do próprio povo, mas deve se estender para também os estrangeiros, para as pessoas que não fazem parte da sua família, não fazem parte do seu círculo de relacionamentos. O povo de Deus está sendo orientado a não oprimir os estrangeiros, mas muito mais do que isso, a amá-los como a vós mesmos. Por quê? Porque eles mesmos foram estrangeiros. Eles foram estrangeiros no Egito. Então eles deveriam amar os estrangeiros. Vamos ler outro texto agora em Êxodo. Volte um pouco antes de Levítico. Êxodo capítulo 12, versículo 48 e 49. No mesmo capítulo onde Deus está orientando em como deveria ser celebrada a Páscoa, há aqui uma menção aos estrangeiros. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Então veja, o estrangeiro também deveria fazer parte da maior celebração do povo de Israel, que era a Páscoa. Deveria ser circuncidado e então poder participar de todos os rituais, como se fosse realmente parte do povo de Deus. Então, o que ficou, o que derivou do ensino, do falso ensino dos religiosos judeus, que era o ódio em relação aos gentios, aos estrangeiros, isso não tem nenhum fundamento bíblico. Nenhum fundamento bíblico. O próprio apóstolo Pedro teve dificuldade em se assentar com os gentios porque nele estava entranhado esse ódio, esse preconceito, esse racismo. Mas a palavra de Deus, desde o início, nos mostra que Deus orienta o seu povo a amar os estrangeiros, a amar todas as pessoas. Ainda no livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 4 e 5. Olha só, até então nós falamos sobre o estrangeiro, né? O próximo, pessoas do seu povo, depois os estrangeiros. Agora nós vamos ver dois textos que falam exatamente sobre inimigos, como lidar com os inimigos. Êxodo 23, versículo 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece,
não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Olha o que está sendo dito aqui. Se você encontrar algo que pertence ao teu inimigo, você deve levar de volta até ele. Se você encontrar prostrado o jumento do teu inimigo, encontrar debilitado algo que pertence ao teu inimigo, você não vai destruí-lo para causar prejuízo. Não, você vai erguê-lo, você vai ajudá-lo e você vai reconduzir até o seu inimigo. Ou seja, um ato de amor, um ato de respeito, de dignidade. Ainda que seja realmente o teu inimigo, ele deve ser tratado como se fosse o teu irmão. Deve ser amado como se fosse você mesmo. E isso também aparece no livro agora de Provérbios. Provérbios, capítulo 25, versículo 21. Abra lá a sua Bíblia. Provérbios 25, versículo 21, diz assim: Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Ou seja, se alguém que é teu inimigo, você vir passando alguma necessidade, você deve atender a esta necessidade. Você deve tratá-lo como se fosse alguém próximo a você, alguém que você realmente ama e quer ver bem. Você deve tratá-lo como se fosse você, como você gostaria de ser tratado. Então o teu amor deve se estender não só às pessoas do teu relacionamento próximo, mas às pessoas que são peregrinas, que são estrangeiras, mas também aos seus inimigos. Como a gente vê nesses textos, Deus não tem em vista que o seu povo odeie os seus inimigos, mas que os trate com dignidade e sejam alvos do amor do seu povo. Ok, mas alguém diria, e em relação à guerra contra os cananeus, por exemplo? E quanto aos salmos em que os servos de Deus declaram ódio contra os inimigos? Vamos lá. Quanto à guerra que Deus mandou que Israel fizesse contra os povos cananeus, a gente precisa lembrar que eram povos totalmente corruptos, com práticas abomináveis. Na verdade, aquelas guerras eram guerras de Deus contra aquele mundo da idolatria. E caso o próprio povo de Deus viesse a praticar as mesmas coisas, eles seriam igualmente destruídos, como de fato foram posteriormente. Além disso, a gente precisa compreender que esse tipo de guerra não pôde ser perpetuado. Houve um limite, houve um período para que essa guerra acontecesse. O povo de Deus não pôde, em nenhum outro momento da história, voltar-se contra outro povo em razão de corrupção e de idolatria existente nesse povo. A principal razão para os cananeus terem sido exterminados naquele momento foi pelo volume de iniquidade que eles cometeram contra Deus. Eles eram inimigos de Deus. Nesse sentido, os cananeus foram tratados fundamentalmente como inimigos de Deus e não exclusivamente como inimigos do povo de Deus. E por tudo isso, então, não podemos concluir que na história do Antigo Testamento, Deus tem ensinado o seu povo a odiar os seus inimigos. Eles foram ensinados a se identificar com a causa de Deus, a amar a Deus e se dispor a pelejar pela honra do nome do Senhor. É isso que eles aprenderam. É exatamente esse o sentimento dos salmistas. Especialmente Davi, como o rei do povo de Deus. Ele se via como um representante do povo escolhido de Deus e se identificava completamente com a causa de Deus, com a honra do nome de Deus. Um dos mais belos salmos, que é o Salmo 139, se quiser, abra lá no Salmo 139, nós gostamos de ler do início até o versículo 18,
Aí a gente pula o versículo 19 até o 22 e voltamos a ler o 23 e o 24. Quem é leitor da Bíblia sabe do que eu estou falando. Os versos 19 a 22 dizem exatamente o seguinte: Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. No verso 19 e no verso 20, o salmista descreve aqui o inimigo como perverso, como homem de sangue, como alguém que se rebela insidiosamente contra Deus, alguém que fala malícia. E no versículo 21 e 22, a gente vê aqui o salmista expressando a sua identificação como servo de Deus, que odeia os que são inimigos de Deus. E esse sentimento, meu irmão, minha irmã, está longe de ser um sentimento errado, um sentimento pecaminoso. O sentimento do salmista expresso aqui não é um sentimento pecaminoso. O ódio que o salmista sente é um ódio justo, porque é pela causa de Deus e não pela sua própria causa. Ele tem consciência tranquila quanto ao seu sentimento e por isso ele pede nos versos 23 e 24 que Deus examine o seu coração, sonde o seu coração, veja se há algum caminho mau e o guie pelo caminho eterno. Nós podemos experimentar esse mesmo sentimento quando nós oramos por alguém que notoriamente se opõe a Deus. Devemos expressar o nosso amor por eles, orando para que Deus os conduza ao arrependimento, os conduza à fé em Cristo. Mas, por outro lado, nós podemos também expressar o nosso ódio justo contra eles, orando para que, caso eles não se arrependam, que Deus faça recair sobre eles pesado juízo. Não há, meus irmãos, como justificar pelo Antigo Testamento o ensino dos mestres religiosos do tempo de Jesus. O servo de Deus é chamado a amar os seus inimigos, tratá-los com dignidade e não praticar vingança contra eles e até atender às suas necessidades. Ao mesmo tempo em que são convocados, os servos de Deus são convocados a amar a honra e a glória de Deus sobre todas as nações, o que implica eventualmente na destruição dos perversos idólatras, corruptos que se negam a se submeter a Deus. Segundo a lei de Moisés e segundo a lei de Cristo, o amor deve ser praticado para com o nosso próximo, seja ele quem for, independentemente da religião, independentemente da ideologia política ou de qualquer outro fator. A parábola do bom samaritano é a melhor ilustração desse ensino. Depois de um sacerdote e de um levita terem negado prestar ajuda a um homem ferido, o samaritano, de quem os judeus tinham grave preconceito racial, foi quem lhe prestou toda a assistência necessária. E eu quero transpor essa história para termos atualizados. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui muito superficial. Eu não quero que você imagine que eu sou partidário do PT, porque eu não sou. Que eu sou contra os bolsonaristas. Por outro lado, eu não quero que você me perceba como bolsonarista, porque eu também não sou bolsonarista. Trata-se apenas de uma ilustração atualizada da parábola de Jesus. Imagine você um bolsonarista antipetista que passa sua vida inteira xingando os petistas. Um dia ele sofre um grave acidente de moto e fica lá estirado, ferido no chão de uma rodovia. Algum tempo depois passa um motoqueiro vestido com uma farda do exército.
olha para ele, mas passa direto. Depois de um tempo mais, passa um outro motoqueiro, este agora vestido de verde e amarelo. Olha para ele e também passa direto. Por último, passa outro motoqueiro, com a foto do Lula na camiseta, e presta todo o socorro que ele precisa. Chama o atendimento médico e o acompanha até chegar a ambulância. Praticamente um samaritano, realmente. Alguém que nós, ou a maioria de nós, eu acredito, não aceitaria com bons olhos. Irmãos, independentemente da péssima ideologia esquerdista do PT e do caminho semelhante que tem trilhado os bolsonaristas, essa história ilustra o princípio de que nós devemos amar os nossos inimigos, assim como Deus, o nosso Pai, nos ama. Isso nos leva ao segundo ponto. No primeiro ponto, nós vimos o amor na lei de Deus. Agora, nesse segundo ponto, nós vamos ver o amor por inimigos como expressão do amor do Pai. O amor por inimigos como expressão do amor do Pai. Nas palavras de Jesus, aqui do verso 44 até o 48, nós podemos notar uma base que sustenta o mandamento de amar os inimigos. E qual é a base? A base é o próprio amor do Pai. A parte B do versículo 45 diz assim: porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Deus, na sua graça comum, favorece todos os homens indistintamente. Faz nascer o seu sol e fazer vir as suas chuvas sobre todos. Os bons e os maus, os justos e os injustos são beneficiados com o sol. Que é algo tão bom. Os bons e os maus, os justos e os injustos são também beneficiados com as chuvas, que são tão boas. Irmãos, embora muito se possa reclamar da vida, das condições de saúde, das condições econômicas e por aí vai, o fato é que todos os homens desfrutam em muito maior medida das bênçãos de Deus do que das adversidades por ele impostas. A parte A do versículo 45 diz que ao amarmos os nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem, estaremos como que imitando o nosso Pai. Estaremos nos tornando semelhantes a Ele. E assim estaremos nos tornando seus filhos. Tal pai, tal filho. Eis aqui a principal motivação para amarmos os nossos inimigos. Um comentarista bíblico diz o seguinte: somente o reino de Deus proverá motivação suficientemente forte para nos ajudar a amar os nossos inimigos. Seu pai demonstra amor por seus inimigos todos os dias, dando sol e chuva, tanto para justos como para injustos. Jesus, como Filho de Deus, seguiu o mesmo exemplo. Enquanto ele estava sendo crucificado, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por sucessão espiritual, os filhos de Deus adotados em Cristo Jesus devem fazer o mesmo. Estevão, o primeiro mártir cristão, enquanto era apedrejado pelo testemunho de Cristo, ele clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado.
Eis aqui, irmãos, o principal distintivo do cristão. Ele ama e demonstra amor por seus inimigos. A sociedade dificilmente acreditará que alguém é realmente um cristão porque se afirma ser cristão ou porque vai à igreja. Os próprios ímpios saberão identificar os cristãos quando os virem demonstrando, sem nenhuma expectativa de reconhecimento, nem lucro, nem reciprocidade, o amor deles pelos seus inimigos. No versículo 46, Jesus diz: se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Demonstrar amor por quem demonstra amor é fácil. É fácil amar todos os dias uma esposa amorosa. É fácil amar todos os dias um marido amoroso. Os publicanos citados por Jesus eram homens tidos pelo povo como traidores da nação. Eram alvos de preconceito e ódio do povo, por parte do povo. Até eles, diz Jesus, até eles sabem amar os que demonstram amor por eles. Jesus está ensinando que quando se ama, quem já demonstra amor, não está se fazendo nada de especial. Até a classe mais corrupta da sociedade faz isso muito bem. Você quer se distinguir dos corruptos de Brasília, dos corruptos da Assembleia Legislativa, dos poderes executivos, municipais, estaduais, federais? Você quer se distinguir desse pessoal todo? Comece a amar quem não te ama, quem não demonstra amor por você. O verso 47 diz: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O mesmo raciocínio é exposto aqui. Não há diferença nenhuma na vida do cristão que faz o bem para quem lhe faz bem. Tem um mosquitinho aqui, gente. Em outras palavras, aqui Jesus está dizendo que a prova verdadeira da conversão ao reino de Deus não se dá no seio da igreja, no meio da igreja, onde todos são amigos, onde querem o bem uns dos outros. Não, a prova de que alguém foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus se dá no mundo, se dá no dia a dia, diante dos inimigos, sem fugir deles, sem evitá-los, mas amando-os. No versículo 48, Jesus recupera o princípio motivador apontado no versículo 45. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você quer uma boa motivação para amar os seus inimigos? A motivação é esta: você estará se tornando semelhante ao próprio Deus, porque Ele ama os seus inimigos. Se pensar em amar os nossos inimigos já é uma tarefa muito pesada, o que diremos sobre o amor do Pai por nós? Talvez alguém pense: não foi tão difícil assim para Deus amar uma pessoa como eu, tão boa, tão cheia de virtudes. Mas segundo a própria palavra de Deus, Deus não previu bem algum em nenhuma das suas criaturas para que direcionasse a elas o seu amor. Muito pelo contrário. O texto lido durante a liturgia é muito importante para a gente perceber que nós fomos amados por Deus quando éramos seus inimigos. Romanos 5, versículo 6. Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém
Até tenha coragem, se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós não valíamos nada, quando éramos pecadores, quando éramos seus inimigos. Porque se quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meus irmãos, a partir do que Cristo nos ensina aqui, nesse texto, sobre o amor que devemos demonstrar para com todos, incluindo os nossos inimigos, eu quero lhes propor uma única aplicação. Quando você pensa em inimigo, quem te vem à mente? Pense um pouco. Quando você pensa em inimigo, quem é que te vem à mente? Pessoas que te fizeram algum mal ou te fazem algum mal? Alguém com quem você deixou de falar há muito tempo por causa de alguma mágoa? Pense aí. Agora, a aplicação é a seguinte. Pense em como você pode demonstrar por essa pessoa o seu amor. Pense em alguma necessidade que talvez ela esteja passando. Tente descobrir algo que ela esteja precisando. Como que você poderia suprir essa necessidade? Se estiver ao seu alcance, faça por essa pessoa algo que ela jamais poderia esperar de você. Faça por ela. Supra a necessidade dela. E olha, não faça isso anonimamente. Não faça isso anonimamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor nos mostra nesse texto um padrão elevadíssimo de amor. Um padrão tão elevado que nós não conseguimos atingir, senão com o auxílio da Tua graça. Pedimos perdão nas muitas vezes que odiamos os nossos inimigos e expressamos amor somente por aqueles que demonstram amor por nós. Perdoa-nos, Senhor. E ajuda-nos, Pai, a entendermos como colocar em prática os princípios que temos aprendido no Sermão do Monte. Que o Senhor, ó Deus, trabalhe no nosso caráter e nos torne semelhantes a Jesus. Faz isso nas nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo. Protege, ó Deus, a nossa nação da corrupção, do caos na saúde, dos problemas econômicos que fazem tanto mal. Livra-nos, ó Deus. Mas cumpra, ó Deus, os Teus propósitos e conduz os homens desta nação a olharem para Ti e perceberem o tamanho do Teu amor. Que eles possam ver nas nossas vidas, na vida dos Teus filhos, o Teu amor por eles também. Ó Deus bendito, abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui, presentes comigo, unidos nesta hora em adoração ao Senhor. Que o Senhor cuide de cada um de nós, nos sustente e nos guarde. Abençoa também os nossos familiares, amigos e todo o Teu povo espalhado por este mundo. Oramos em nome de Jesus.